Hoje eu vou gravar assim, falando, ao invés de fazer um vídeo de fundo e só minha voz. Porque eu quero continuar o assunto do último vídeo, onde nós falamos sobre essa questão das mães que estão ficando depressivas, que estão ficando doentes, por conta de não conseguir, né? Não conseguir filtrar muitas coisas, ou se sentirem mal, ou terem traumas de infância e assim por diante. Eu não sou psicóloga, eu sou apenas mãe e entusiasta da educação. Sou professora, né? Sou professora de inglês, sou professora de português, dei aulas por muitos e muitos anos e foram mais de 10 anos só em sala de aula. Não sou tão velha assim, mas né, foram anos aí extremamente importantes na minha formação como mãe, porque eu pude ver todas as faces da moeda, né? Eu tive alunos de filhos de pais ricos, filhos de pais pobres, dei aulas em periferia, dei aulas, eu sou de São Paulo, era de São Paulo, então dei aula em periferia de São Paulo, dei aula nos bairros mais nobres, dei aula na Paulista, então assim, eu tive contato com vários mundos e isso fez o meu universo se expandir muito, né? Porque eu dei aula para crianças, dei aula para adolescentes e eu vi todos os efeitos que a educação causa. Mas muito mais do que educação, todos os efeitos que um lar causa, que uma mãe presente causa, que uma vida infantil pode ser influenciada por. E eu fico extremamente triste quando eu vejo mães que carregam o peso do passado como se elas fossem imutáveis. E ao mesmo tempo elas enxergam as crianças da maneira que não é correta, biblicamente falando. Então veja, todos nós passamos pelo deserto, todos nós passamos e carregamos memórias da nossa existência. Alguns vieram de lares bons, outros vieram de lares mais ou menos, outros vieram de lares muito ruins. A diferença está enquanto nós deixamos que isso nos afete a ponto de conseguirmos ou não viver o presente, ok? Então o que eu estou querendo dizer? Cristo, ele não se importa, ele realmente não se importa com quem nós éramos. Deus não se importa com quem nós éramos. Quando Cristo, no último momento de vida, ele perdoa o ladrão arrependido na cruz, ele demonstra que ele realmente não se importa. Ele poderia muito bem ter falado para o ladrão que não existia remissão para ele. Ele estava prestes a morrer na cruz e viver o pior castigo que o homem poderia infligir ao homem. E era justo. Ou pelo menos a gente imagina que seja justo, né? Mas ele fala que ele não se importa. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ponto. A mesma coisa aconteceu com a mulher pega em adultério, a mesma coisa aconteceu com Maria Madalena, a mesma coisa aconteceu com Paulo. Paulo matou milhares de cristãos. Então, quem se importa com o passado somos nós. Quem carrega o peso do passado somos nós. Porque nós somos pessoas que nós somos criados por memória. E como nós somos criados por memória, nós hoje, né, temos muito isso de memória. Por favor. Nós temos muito isso de memória, nós temos muito isso de apego emocional às coisas através de imagens. E nós começamos a perceber que a nossa educação não foi suficiente, porque ela nunca vai ser suficiente. Ela não é feita para ser suficiente. Nós, como mães, jamais daremos uma educação suficiente aos nossos filhos. E por que isso? Porque o ser humano ele tem que viver aprendendo até o resto da vida.
Esse é o princípio bíblico. Se você lê Provérbios, se você lê os 5 livros de sabedoria, você vai perceber que o caminho da vida é adquirir sabedoria. E nós adquirimos sabedoria pela vivência e pela leitura das Escrituras. Nós adquirimos sabedoria por nos dedicarmos a aprender, nos dedicarmos a estudar, a pegar as Escrituras e a estudá-las. Óbvio que nós precisamos também da disciplina, né, em primeiro lugar. E em segundo lugar, nós precisamos também de auxílio. E é por isso que existem os pastores, e os presbíteros, e as igrejas. Então, qualquer pessoa, ela vai trazer alguma coisa. Ela vai trazer algum peso. E ela precisa aprender, em primeiro lugar, a perdoar, a se perdoar, a deixar para trás o que ela não podia, né, controlar. Ela não podia cuidar. Ela não podia mudar. Você não pode mudar o seu passado. Porém, você pode se educar para o futuro. O peso do pecado, ele tem que sim ser grande para nos levar a Cristo. Ok? Para nos levar para as Escrituras. Então, quando nós pecamos, nós temos que sentir a necessidade de ter mais Deus conosco. De ter mais Cristo conosco. Quando nós pecamos, nós precisamos sentir o jugo da lei. Pela lei eu não vou para o céu. Pelas minhas obras eu não vou para o céu. E isso é uma questão de maturidade, né? Mas, ao mesmo tempo, nós devemos nos lembrar todos os dias que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos imutáveis. E nós estamos, e Deus entende isso, em processo de maturação de fé. Não, tá? Em processo de maturação de fé, em processo de santidade, em processo de conhecimento. Nós não sabemos tudo, nós somos capazes de tudo. E não é culpa dos seus pais. Seus pais fizeram o máximo que eles podiam, da forma como eles podiam. O problema é que nós queremos ser completos em um segundo. E nós achamos que quando nós nos convertemos, nós temos que ser santos e perfeitos. E nós não entendemos o que é viver na terra, muitas das vezes. Então, eu vejo mães que elas começam, e eu falo porque todo mundo passa por isso, eu passei por isso também, começa a ver outros homens, e aquilo começa a consumir a gente, porque o nosso homem não é igual. Porque Deus não permitiu que fosse igual. Lá fora, agora tá por... E então, nós temos que tomar muito cuidado, porque é normal a gente se sentir mal por coisas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para nós não literalmente blasfemarmos contra o Espírito Santo. Quando eu digo para Deus que eu, como cristã, convertida, não tenho paciência, não tenho amor, não tenho caridade, não tenho piedade, eu estou dizendo para Deus que não tem Espírito Santo dentro de mim. As Escrituras nos dizem que existe uma coisa chamada fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, ele é colocado no nosso coração na conversão. Então, a partir do momento em que nós nos convertemos, o bem começa a ser mais forte dentro de nós do que o mal, pelo poder do Espírito Santo. Sendo assim, todo cristão é bom. Ok? E uma das coisas que as pessoas foram convencidas hoje é que as virtudes são algo à parte do ser humano, à parte da mulher, à parte do homem que a gente precisa adquirir. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós nascemos com virtudes e nós nascemos com pecados. Você nasce completo, embora não imutável.
Eu não sei se vocês conseguem entender isso de uma maneira completa, mas você já tem todas as virtudes dentro de você. Tanto que Paulo, Jesus, todos os apóstolos, as escrituras inteiras, elas não dividem as virtudes por temperamento, elas não dividem as virtudes por tipo de pessoa, por profissão, por local onde você vive. Elas não dividem. Se você estudar o cristianismo histórico, você vai perceber que ninguém fala você tem que adquirir virtudes. Entende? O que a gente precisa fazer é começar a enxergar virtudes. Depois que nós somos levados para Cristo, nós precisamos mudar a nossa visão. Enxergamos nossos pecados, confessamos nossos pecados, nos arrependemos dos nossos pecados, porém nós começamos a ver que as nossas virtudes, elas estão sendo trabalhadas pelo Espírito Santo. Só que, a partir do momento em que o Espírito Santo começa a ser mais forte dentro de nós sentimos um peso muito grande para a oração, para a leitura bíblica e para a conexão com Deus e com o Espírito Santo. Então, se você está num momento de tristeza profunda, um momento que você fala, estou afastado de Deus, e você sente esse peso, é porque Deus está te chamando para criar um relacionamento com Ele. E quanto mais você não cria esse relacionamento com Ele, quanto mais você troca o que é bom por coisas de entretenimento, por um perfil na internet, para gravar vídeo, para fazer isso, para fazer aquilo, sem prestar atenção, sem fazer o que é realmente importante na vida real, você vai sentir cada vez mais peso. Você vai sentir cada vez mais peso. É que nem, por exemplo, a pessoa que está tentando fazer uma dieta, ela quebra a dieta, ela quebra a dieta, ela quebra a dieta, ela vive com aquela culpa, com aquele peso. Eu estou quebrando a dieta, eu estou quebrando a dieta, eu preciso voltar para a dieta. A mesma coisa é a nossa consciência cristã. Então, o Espírito Santo dentro de nós, ele cria um peso dentro de nós para nós estudarmos, para nós prestarmos atenção no como nós somos, para nós irmos até as Escrituras, para nós estudarmos sobre educação, para nós estudarmos sobre a criança, para nós enxergarmos, para nós pensarmos, certo? Só que você não pode começar o dia da maneira errada ou começar o dia colocando o peso do que é seu nos outros, porque você vai se sentir cada vez pior. Um grande pastor, uma influência muito boa na minha vida, ele falou uma vez, se você começar fazendo o mínimo do dia, você já começa o dia mais leve. E quanto mais você aprender a fazer, mais leve a vida vai se tornando. Se você olhar ao seu redor e falar, eu só vou limpar a minha casa uma vez por semana, você vai passar uma semana inteira pensando no que você vai fazer naquele dia, pensando em tudo que você tem que fazer. Meu Deus do céu, eu não vou dar conta, porque blá, 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 blá. Aquele peso, aquela consciência, aquela coisa na sua cabeça, porque você sabe que é muita coisa para se fazer em um dia. Se você fizer um pouquinho cada dia, um pouquinho, um dia você arruma uma sala, no outro dia você arruma a cozinha, no outro dia você arruma um quarto, no outro dia você arruma outro quarto, você não carrega esse peso. Sabe por quê? Porque você tem o sentimento, você tem a consciência de que você está fazendo coisas todos os dias para o bem. Então, o que eu quero dizer é que quando nós nos convertemos, nós precisamos aprender o que é ser um cristão. Ser cristão não é se vestir com modéstia, ser cristão não é colocar uma cobertura na cabeça quando fala ou profetiza, quando ora ou profetiza. Ser cristão não é absolutamente o comprimento do seu cabelo ou o comprimento da sua saia. Ser cristão não é nada disso. Isso são coisas que são adicionadas à nossa fé conforme a guia do Espírito Santo também. Ser cristão
olhando para o Sermão do Monte, olhando para os 10 mandamentos, olhando para a luz das Escrituras, é ser bom, é servir e fazer o bem aos outros. Isso é ser cristão. As virtudes, o que elas são? As virtudes são a capacidade que nós temos de fazer o bem aos outros. Então, eu vejo hoje relatos de mulheres que chegam e falam, não, eu não amo meu filho. Eu não faço nada de bom pro meu filho. Eu sou horrível, eu não dou conta, minha casa tá um terror, minha vida tá virada de ponta cabeça, meu filho... E aí você fala, mas você cozinhou pro seu filho hoje? Não, eu dei uma comida aqui pra ele. Ele tá com fome? Não, não tá. Você limpou o bumbum dele? Sim. Você deu banho nele? Dei. Então você ama seu filho. Você ama seu filho. Mas não é a paixão, não é o amor que você vai ver nos filmes. Quer dizer, não pode ser o mesmo amor que você sente, por exemplo, quando você conhece o seu marido, porque não pode ser esse amor. Você não pode sentir paixão pelo seu filho, concorda? E nós hoje vivemos uma situação onde nós vemos que o servir não é amar. O cuidar da casa não é amar. O viver dia a dia não é amar. Eu sou dona do lar, eu sou dona de casa, eu sou do lar. E eu falo sempre isso para os meus filhos. Eu falo, a mamãe vive para servir vocês, para ajudar vocês, para amar vocês. E como é que a mamãe ama vocês? A mamãe ama vocês fazendo uma comida gostosa. A mamãe ama vocês limpando o chão. A mamãe ama vocês lavando um banheiro. Eu tô sempre amando os meus filhos. Eu estou sempre amando os meus filhos. E eu também amo os meus filhos quando eu sou capaz de parar e educá-los. Quando eu sou capaz de parar e ensiná-los nos caminhos do Senhor. Isso também é amor. Amor não é só abraço, beijinho, senta aqui do meu lado, fica aqui no meu colo. Se você carrega um peso de que você não ama o seu filho o suficiente porque você não passa ele o dia inteiro com ele no colo, veja que a sua perspectiva de amor está errada, porque Cristo fala que amar é o quê? É dar comida aos que têm fome, dar um teto aos que têm frio e dar roupa aos que não têm. Eu não estou falando a minha perspectiva, eu estou falando o que Cristo nos ensina. E quanto mais nós não estudamos as Escrituras, e quanto mais nós não nos achegamos às verdades bíblicas, mais difícil fica. Amor é servir. É servir. E sim, faz parte dar carinho, faz parte dar um abraço, faz parte dar boa noite, faz parte dar a bênção diária. Eu não sei se vocês dão a bênção diária, eu dou. Faz parte orar pelos seus filhos, faz parte você tirar 5 minutos do seu dia e ler as Escrituras, faz parte você ensinar os seus filhos. Mas muito mais do que isso, o maior amor que você pode dar para os seus filhos é literalmente o cuidado, tanto com o seu lar, quanto com a saúde deles, e principalmente aquele cuidado do dia a dia. E você precisa também ensinar os seus filhos a enxergar isso e a serem agradecidos por isso. E para nós ensinarmos nossos filhos a serem agradecidos pela mãe que serve, nós precisamos então mostrar para eles, ensiná-los, dizer para eles falarem obrigado quando você coloca uma comida no prato, ensiná-los a dizer por favor, ensiná-los a chegar no final do dia e agradecerem a Deus na oração. É você quem vai ensinar os seus filhos a agradecerem a você pelo serviço que eles estão fazendo. E fazer a mesma coisa, coloca seu filho para fazer no serviço, agradece, enobrece aquele serviço. Você lavou a louça para mim, muito obrigada. E aí quando você lavar a louça, seu filho vai virar, nossa mãe, você lavou a louça pra gente, obrigado. É um ciclo, né? Então, eu realmente quero fazer alguns vídeos falando sobre isso, sobre educação, para tentar ajudar vocês a
terem uma maternidade mais leve, terem um cuidado, terem uma visão do que é realmente um lar, do que é realmente ser mãe, do que é realmente, aos olhos das escrituras, crescer um lar, fazer um lar, educar uma criança. Nós temos visões hoje muito complexas, sobre o que é educar uma criança. E muitas delas não tem nada a ver com as escrituras, né? Então, eu quero convidar vocês a assistir os próximos vídeos. Provavelmente eu vou fazer um vídeo por semana, não vão ser vídeos longos, onde eu quero me debruçar por mim e por vocês sobre o que é a criança, o que significa ser criança e qual é o papel da mãe dentro do lar e junto da criança, tá bom? Então fica aqui o meu convite e eu vejo vocês no próximo vídeo.